Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de análise de dados utilizando a linguagem Python e a linguagem SQL. Essa aqui vai ser uma continuação da aula anterior. Na aula anterior a gente fez ali aquela análise dos dados referente a, a vendas por categorias ali, vendo quais os países que mais compram produtos da gente. Então agora a gente vai fazer a análise relativa. Na aula anterior a gente fez a análise absoluta, agora a gente está fazendo a análise relativa. Relembrando, a análise relativa parte do princípio em que a gente consegue analisar números em seu formato percentual, ou seja, a gente consegue relacionar uma parte sobre o seu todo. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então a query a gente já estudou na aula passada. Então já vamos executar aqui e vamos para a parte que interessa para a gente aqui, que é onde a gente faz os cálculos ali. Então o resultado está aqui. E aqui a gente faz o cálculo. Até aqui, pessoal, a gente viu na aula passada. Vocês vão se recordar. Quem tiver alguma dúvida pode voltar ali na aula anterior. Até aqui, ó, a gente fez na aula passada, quando a gente fazia ali, pegava só a categoria que a gente queria analisar, agrupava por país, resetava o nosso índice, e aqui fazia uma ordenação do maior para o menor. E o que a gente vai fazer agora? Essa que é a parte nova. A gente já fez isso com os colaboradores, se não me engano. Então a gente vai fazer de novo, só que agora com os países que compram da gente, né? Então vamos marcar essa parte de baixo aqui para a gente estudar o que a gente está fazendo aqui. Então vamos lá, o que a gente está fazendo? A gente está criando, a primeira coisa que a gente está fazendo no nosso data frame aqui, ó, df pedidos, nós estamos criando uma coluna vazia chamada percentual. Por enquanto ela está vazia, agora a gente vai preencher com o quê? A gente vai preencher com o total price, preço total da venda, dividido aqui, ó, pela soma, isso aqui a gente já viu também, já viu pela soma dos valores dos pedidos, a soma do total price que está nesse data frame def pedidos. Então a gente está falando ir lá no def pedidos, somando, pegando a coluna, dividindo pela soma total de todas as linhas dessa mesma coluna. E a gente está fazendo o que aqui? Ó, a gente está multiplicando por 100 para ter o valor percentual. E aqui a gente está mandando exibir o df pedidos, ok? Vamos executar aqui para analisar o resultado. Então ESC. Então olha lá, vamos lá. Então vamos pegar novamente aqui a nossa canetinha, marcar esta coluna para a gente entender aqui, ó. Então aqui, ó, vamos lá. Percentual, df pedidos.percentual, que é a coluna que a gente está criando, que é essa coluna que a gente criou aqui. E a gente preencheu ela com este cálculo aqui que a gente acabou de explicar. Então a gente já tem aqui, por exemplo, que os Estados Unidos vende aqui, vende não, que os Estados Unidos aqui, na coluna country, ele é responsável por 16% e alguma coisa aí das nossas vendas. A gente tem aqui o Brasil, que é responsável por comprar da gente 10%. Então 10% das vendas são para o Brasil, 16% para os Estados Unidos, 14% para a Áustria e por aí vai. Ok? Então baseado nisso, vamos voltar aqui e gerar o nosso gráfico, que a gente também já está cansado de ver aqui. Antes disso, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa formatar. Perceba que aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem o campo percentual com 1, 2, 3, 6 casas após a vírgula, ou após o ponto, que é o caso que a gente tem aqui. A gente vai deixar só com 2 casas. Então o que a gente está fazendo? A gente está criando uma funçãozinha aqui, ó. Está criando uma função. O que ela faz? Ela vai receber um parâmetro de entrada aqui e vai devolver este parâmetro que a gente está passando de entrada, formatado para 2 casas depois da vírgula aqui, ó. Tem esse 2 aí. Ok, aqui a gente está só criando a função. Aqui a gente vai usar a função. Então vamos marcar aqui nós usando a gente usando a função. Então eu vou pegar aqui, ó, e
Vamos explicar aqui, ó. Então, estou pegando a coluna percentual, de novo, ó, fazendo aquela alta alteração aqui, né? Alterando ela mesma. Então, estou alterando a coluna pedidos por ela mesmo, percentual. Eu estou fazendo o que? Apply. Apply, pessoal, a funçãozinha aqui, o método apply, ele vai pegar, vai executar essa função que a gente criou aqui para cada linha do nosso data frame ali. Então, ele vai pegar o nosso data frame e vai para cada linha ele vai executar o formatar valores de cada linha do percentual. Então ele vai pegar cada linha dessa que a gente tem aqui, ó, e vai aplicar a função. Vai pegar cada linha dessa que tem aqui, vai aplicar a função. E o que a função faz? Elimina aqui, ó, esses 4 últimos valores aqui. OK? Depois o que a gente está fazendo aqui? A gente está passando essa coluna, a coluna percentual aqui, ó, a gente está passando ela para float. Por quê? Porque ela não é um float, ela é uma string. Nas aulas anteriores a gente já viu por que a gente faz alteração. E a gente está mandando aqui, mostrando nosso data frame. Vou executar essa linha. Eu executei aqui a função, não me lembro, vou executar novamente. Executou, tá aí, ó, fez a alteração pra gente. Então ele foi lá e o jeito que tava era assim, ó, que é essa coluna que a gente tem aqui, deixou só com 2 casas após a vírgula. Feito isso, a gente consegue montar aqui o nosso gráfico aqui. Então vou executar aqui essa parte da execução no gráfico. Tá aí, ó. Agora a gente tem os valores. Na aula anterior a gente fez valores relativos, aliás, fez valores absolutos. Agora nós temos os valores relativos aqui, ó. Ele claramente ele arredondou, né? Arredonda para cima. Então a gente tem aqui Estados Unidos com 16, Brasil com 11, a gente tem Venezuela aqui com 2% das nossas vendas e por aí vai. Beleza, pessoal? Essa foi mais uma aula. Vejo você na próxima. Até mais.